Bem-vindo e me acompanhe como um Motorola Edge 70 Pro e hoje vou mostrar como você pode gravar a tela neste dispositivo. Então, para começar, você vai querer deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela, ou na verdade não importa de qual lado, apenas deslize para baixo e a partir daí procure pelo gravador de tela. Então acho que é este aqui, ele só parece um círculo. Agora, se você não vir isso em lugar nenhum, você pode adicionar clicando bem aqui neste lápis e você vai encontrá-lo em algum lugar abaixo. E você pode ver aqui, na verdade temos rótulos para esses, e uma vez que eles são adicionados, não temos mais. Não é o melhor design, mas é o que temos. Então, quando você ver o atalho que quer adicionar, é só clicar no sinal de mais e ele será adicionado. A partir daí, volte. E ele vai continuar lá, tipo, eu acabei de adicionar isso mesmo. Então, a partir daqui, da primeira vez, vamos segurar isso e olhar para aquilo. Eu estava certo. Gravador de tela. E aqui temos algumas opções, como por exemplo o avatar ou basicamente o tamanho da selfie. Esse é o tamanho real que ficará visível na tela, ou assim que você começar a gravar. Se você optar por ativar isso, temos nossa resolução, que pode ser 1080p ou 720p. Felizmente já está configurado para 1080p, o que é bom. Em seguida temos a taxa de quadros, está configurada para 30. Não tenho certeza se esse é o padrão ou não. Vou mudar para 60. Agora você pode escolher o dinâmico, que eu acredito que vai até 120, mas na realidade não há motivo para isso. 60 será o ponto ideal. É basicamente o que qualquer plataforma de mídia social usa, e se você fizer upload de algo em 120, de qualquer forma ele será reduzido. Então não há nenhum benefício nisso. Ou para redes sociais, especificamente para assistir você mesmo, até tem, mas enfim, seguindo em frente. Temos um limite de tempo de gravação, então você pode definir um temporizador específico, e quando ele acabar, a gravação será interrompida automaticamente. Também temos um limite de tamanho, caso você queira configurar isso, e a opção de mostrar pontos de toque, que serão gravados. Um ponto cinza semi-transparente onde quer que seja, e sempre que seu dedo estiver interagindo com a tela, vou ativar isso só para você ver como fica. A partir daí, encontre o botão novamente e desta vez basta tocar nele. Ele vai te dar a opção de gravar a tela inteira ou apenas um aplicativo. E para a tela inteira há um pouco mais de opções, como você pode ver. Não, deixa para lá, parece que é a mesma coisa. Então aqui você pode escolher o áudio que será gravado. Microfone, sistema, ambos ou nenhum. Se você pretende usar ambos, eu recomendaria talvez usar fones de ouvido. O que pode acontecer é que o som do sistema será gravado internamente pelo software, e então esse som será reproduzido pelos alto-falantes. Nesse momento, o microfone pode captá-lo uma segunda vez. Obviamente, você provavelmente não quer que isso aconteça, pois pode criar um efeito de eco indesejado. Eu vou deixar apenas o som do sistema. Agora, aqui temos o botão para a câmera e a selfie que mencionei, e os pontos de toque já estão ativados, então vamos começar a gravar. Inicie a contagem regressiva de 3 segundos, e esse sobreposição não ficará visível na gravação, pelo que me lembro. Então, tudo o que você estiver fazendo agora será gravado pelo dispositivo. Então, eu estou só mexendo aqui um pouco. E aqui dentro temos algumas opções, como por exemplo, pausar se você quiser, você pode fazer isso. Temos nossa câmera ou a câmera de selfie que posso ativar por aqui. Temos o som. Também podemos desenhar. Obviamente você pode fazer isso enquanto grava. No momento estou apenas pausado. E ao lado disso temos a cor do desenho ou do lápis que você vai usar. Então, uma vez que você terminar de gravar, pode clicar no quadrado. Isso vai salvar automaticamente sua gravação de tela no aplicativo Fotos. Então, deixa eu só abrir aqui. Fotos. Onde diabos está? Pasta do Google. Provavelmente aí está. E você pode ver, aqui está a nossa gravação de tela agora, porque eu não estou conectado a uma conta do Google. Na verdade, estamos sem a aba de álbuns ou catálogos. Seja lá como se chama bem aqui, que normalmente ficaria organizada de um jeito um pouco diferente. Mas como eu não estou em fotos, na verdade vemos álbuns
Então você pode ver que captura de tela é um álbum de verdade bem aqui. Então eu posso clicar para entrar nesse álbum. O álbum de gravações de tela existe e aqui você vai encontrar apenas as gravações de tela, o que facilita muito encontrar qualquer gravação que você esteja procurando. Em alguns outros dispositivos, você precisaria procurar por toda a biblioteca de mídia para encontrar isso. De qualquer forma, continuando aqui dentro. Quando você quiser clicar nela, ela começará a ser reproduzida e, na maioria dos aplicativos, assim que você os abrir, eles serão gravados. Mas há uma pequena limitação. Você vai encontrar alguns aplicativos que não permitem gravar ou capturar a tela. E isso é feito para proteger a privacidade e a segurança do usuário. E só para te dar um exemplo rápido disso, aplicativos de banco usam esse recurso. Eles fazem isso para que, caso você tenha algum malware no seu dispositivo, esse malware não consiga obter a capacidade de ver que tipo de pins ou senhas você está digitando para entrar no seu aplicativo do banco. Porque o que acontece é que, ao tentar gravar, aparece uma tela preta e, ao tirar screenshots, literalmente não aparece nada. Então, dessa forma, isso é feito para te proteger. E os bancos geralmente também oferecem algumas formas alternativas de capturar o que você gostaria ou não gostaria de capturar. Mas basicamente conseguir algo que você queria capturar com capturas de tela ou gravações de tela. Como uma confirmação de pagamento, geralmente você pode baixar um arquivo PDF que comprova isso, então, de qualquer forma, essa é uma opção. Passando para outra informação. Você vai encontrar aplicativos que não permitem que você os grave. Esses aplicativos não fazem isso para proteger sua privacidade ou segurança, eles fazem para se protegerem contra a pirataria no seu dispositivo. Agora, não sei você, mas eu não poderia me importar menos com isso. O quê? O motivo de uma corporação alterar o funcionamento do meu dispositivo só porque o aplicativo deles está aberto é: se é pirataria, se é para proteger as crianças ou qualquer outro tipo dessas coisas, eles querem me dizer, por qual motivo? Eles basicamente estão descaradamente, interferindo na minha capacidade de usar meu dispositivo do jeito que eu quero, eu não poderia me importar menos com isso. É da minha conta o que eu quero fazer e o que eu acho mais irritante. Aqui quero dizer, neste dispositivo não temos algo como a Netflix, que geralmente está presente em todos os outros dispositivos, mas a Netflix e basicamente qualquer outra plataforma de streaming que transmite filmes ou séries, excluindo algo como o YouTube, vai bloquear isso. E eles fazem isso logo de cara. Você abre o aplicativo, não pode gravar. Agora não sei quanto a você, mas não me lembro de ter concordado com termos de serviço ou uso de um aplicativo porcaria que acabei de baixar da Play Store e nunca realmente tive uma conta. Um aplicativo que nunca me pede permissão para fazer algo, nunca obtém qualquer tipo de permissão para realmente fazer algo através de termos de serviço ou uso, porque talvez você nem tenha uma conta. Não deveria ter direito de fazer nada no seu dispositivo, além de se abrir o que é uma ação sua. Mas como não vivemos nesse mundo, vou mostrar como podemos alterar isso, porque é um maldito direito poder capturar talvez trechos de, sei lá, algum programa ou filme que você está assistindo. Se você está pagando esses caras por isso, é seu maldito direito fazer isso. Porque existe o uso justo por um motivo, e não é para que as corporações basicamente impeçam você de poder usá-lo. Então, por esse motivo, vou mencionar isso. Vou mostrar como você pode capturar qualquer tipo de conteúdo que quiser de alguma forma, mas não será pelo próprio aplicativo. Porque não há como mudar isso em um aplicativo, mas o que podemos fazer é mudar o aplicativo que usamos para visualizar esse conteúdo. Então, vamos usar um navegador que também tem um aplicativo e o navegador não impede capturas de tela ou gravações de tela, então podemos fazer isso por lá. E quero ressaltar isso só para sua segurança, talvez, sobre o que estou prestes a mostrar. Eu não acho que isso seja ilegal, propriamente dito, desde que você esteja pagando pelo conteúdo. Então, se você está planejando, não sei, talvez capturar um trecho, tipo um clipe curto de Stranger Things, certo, da Netflix, e você está pagando pela assinatura da Netflix, mas não consegue capturar no aplicativo, você pode assistir por lá, capturar, e deve ficar tudo certo. Dessa forma, tudo bem, porque você está pagando por isso, então não seria considerado pirataria. Agora, se você não paga por isso e assiste dessa maneira, aí sim é pirataria. Pirataria não é só distribuir, mas também assistir a conteúdo protegido por direitos autorais. Então fique atento a isso se for algo que te preocupa.
Além disso, distribuir esse tipo de conteúdo, mesmo quando você está pagando por ele. Se estiver acima do que o uso justo permite, isso também seria considerado pirataria, certo? Caso contrário, você poderia simplesmente ter gravado o programa inteiro e compartilhado. E você sabe, então, o uso justo tem um limite de tempo para o tamanho do trecho que pode ser usado. Capturas de tela, né, obviamente, são apenas uma imagem, então não servem para isso. Enfim, vamos procurar por algo como alternativas ao Upstream Move. Estou usando isso como exemplo. Este não é um site que você vai acessar porque ele não existe mais. Mas é um ponto de partida para te ensinar como encontrar sites que permitam que você assista a isso. E o motivo de eu não mostrar um site é porque, quando mostrei, esses sites foram derrubados depois de um tempo. Então, essa informação, quando você estiver assistindo, provavelmente já será irrelevante. Ah, mas se eu te mostrar como encontrar diferentes sites que fazem a mesma coisa, bem, é aquela lógica de ensinar a pescar para alimentar para o resto da vida. Assim, não importa qual site seja derrubado, você sempre poderá encontrar um novo, já que sabe como fazer isso. Então, é isso aí. Então, alternativas ao Upstream. Eu vou rejeitar isso. Agora, eu recomendo usar o Google Search para isso, mesmo que ultimamente esteja péssimo. Eu sei com certeza que quando você pesquisa aqui, conseguimos as opções que estamos procurando através de vários termos de busca diferentes. Então, por exemplo, você também pode pesquisar algo como alternativas gratuitas à Netflix ou a qualquer outra plataforma de streaming. E você vai procurar principalmente por tópicos do Reddit aqui, especificamente aqueles como o r/piracy, que vão te fornecer, como você pode ver, links bem aqui. Então aqui temos apenas uma pequena lista, mas dependendo de como você pesquisar, pode acabar encontrando um site que foi criado para rastrear todos os tipos de sites que fazem a mesma coisa. Como esses aqui, mas existem dezenas deles, e lá dentro você também encontra subdomínios de todos esses sites. Então esse seria, você sabe, um lugar onde você pode procurar e encontrar o site que funciona melhor para você, capturar o que quiser e seguir em frente. E isso basicamente ignora qualquer tipo de besteira que algo como a Netflix queira impor a você, sem realmente ter uma autorização legal para isso, na minha opinião. Porque só porque você baixou o aplicativo não significa que você concordou com os termos de serviço ou uso dele. E se você não tem uma conta, com certeza absoluta você não concordou com nada. Enfim. Dito isso, espero que você tenha achado este vídeo útil e, se achou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.